Olá, eu sou o professor Givanilson Soares e nós estamos aqui para mais uma aula de Geografia. Iremos conversar sobre reciclagem, o reaproveitamento de materiais que geralmente vão parar no lixo, e esse lixo que muitas vezes não é descartado de uma maneira correta, vai parar em espaços na rua, em terrenos baldios, vão ali estar no meio ambiente. A gente já conversou tanto sobre isso aqui, mas vamos conversar também sobre as possibilidades de reutilização desses resíduos para que eles não estejam ali, em algum caso, em algum momento, agredindo, prejudicando o nosso meio ambiente. Reciclagem nós vamos conversar hoje, mas eu não estou sozinho aqui no estúdio. Junto comigo, eu tenho aqui a professora Kedma, que está aguardando o seu comentário, aguardando a sua pergunta, aguardando a sua resposta, sua interação nessa aula de hoje. Tudo certinho por aí, professora? Tudo certinho. Hoje o quinto ano está participativo, hein, professor? Coisa boa. Natanael está por aqui, Gabriel, Anne. O povo está atento. Significa dizer que eu posso perguntar à vontade. Pode perguntar à vontade e já convoca o quinto ano para ficar atento, que isso é um assunto muito importante. Faz toda a diferença na vida da gente, viu? Eu estou aqui curiosa. Manda a tua mensagem. Fica acompanhando por aí, fica conversando com a professora que está ali no chat. E hoje também eu vou dar uma dica de como a gente pode reaproveitar garrafas PET. A gente pode utilizar as garrafas PET que as pessoas geralmente costumam jogar fora, a gente pode reutilizar elas de diversas formas. A gente vai conversar sobre uma delas aqui. E aí, se você tiver sua garrafinha PET aí e outros materiais que eu vou passar para vocês, já guarda, já tenta fazer, já mostra para alguém, já fala com as pessoas aí próximas a você sobre essas possibilidades de reaproveitamento. Além de mim, da professora Kedma, aqui nos estúdios também nós estamos com a Késia fazendo a interpretação de Libras dessa aula, deixando ela mais acessível. Ela está aí no cantinho da tela, vocês estão acompanhando aí. Está todo mundo junto aqui com a produção que está por trás das câmeras também, fazendo com que essa aula chegue para você da melhor forma. E aí, como eu disse, nós vamos conversar sobre reciclagem. E o que é isso? Já parou para pensar o que significa reciclagem? Já coloca aí no chat para a gente, a professora está ali acompanhando. O que é que você pensa quando você ouve ou quando você lê esse termo, quando você vê esse símbolo, esse ciclo, né, de setas aí de forma triangular? O que é que você pensa? Qual a primeira coisa que vem na sua mente? Reciclar. Coloca para a gente aí. O que seria reciclar? Você já fez alguma atividade na escola, aí na sua casa, onde você reciclou? Bom, a gente não pode esperar muito tempo. Eu sei que provavelmente alguém deve estar pensando aí, deve estar digitando. Chegando aqui alguma informação, a professora já vai passar para a gente. Mas como o nosso tempo é curtinho, eu já vou colocar para a gente aqui um texto, ele vai abrir aí na tela para vocês e a gente vai ler junto. É um processo de reaproveitamento de materiais descartados. Seu objetivo é reintroduzi-los na cadeia produtiva a fim de que ainda gerem valor e sejam reutilizados, reduzindo-se a produção de lixo, aumentando a preservação dos recursos naturais, melhorando a qualidade de vida das pessoas. Texto bem grande para dizer que a gente vai pegar um material que seria descartado e reutilizá-lo. Ele pode ser reutilizado tendo uma mesma função, ou a gente pode dar uma outra função a esse material. Mas quando a gente reutiliza, quando a gente pega esse material e transforma ele já não vai mais para a natureza. Por exemplo, ele não vai estar lá causando problemas para o meio ambiente. A gente vai estar reutilizando esse material. E se, claro, a gente não causa danos ao meio ambiente, naturalmente nós estamos melhorando a nossa qualidade de vida, vivendo num espaço, num ambiente preservado, com menos poluição. Isso seria reciclar. E a gente vai continuando. Vê só, acompanha aí. Com a reciclagem, um material reciclável foi jogado na lixeira, pode virar o mesmo produto ou ser transformado em algo com outra utilidade. Ou seja, você já deve ter visto em algum momento, alguém já deve ter
feito, de repente, está nessa aula, uma caixinha. Você pegou vários palitos de sorvete, palitos de picolé, pegou vários desses palitos e construiu uma caixinha para colocar algum objeto dentro. Aqueles palitos que estavam ali, eles iriam para o lixo, mas eles foram reaproveitados. E hoje, eles juntos possuem uma outra função. A gente consegue desenvolver, pegar esses elementos aí, essas coisas que a gente geralmente não quer mais e consegue transformá-lo. Eu consigo pegar ele e reciclar dessa forma, transformar esses palitos em um objeto, que pode ser um objeto de decoração, que pode ser um objeto que vai ajudar, como uma caixinha, por exemplo. Ou seja, eu dei uma outra utilidade a esses palitos. Mas acontece também nas empresas, indústrias, reciclarem materiais como a própria garrafa PET. A garrafa PET foi utilizada, ela retorna para a fábrica, vai ser derretida e transformada novamente numa nova garrafa. Isso também é um processo de reciclar. Esses materiais que a gente conhece como materiais recicláveis, que a gente consegue reutilizar. E aí, quando a gente reutiliza, dando a ele uma mesma função ou uma função diferente. E aí já clareou as ideias. E eu te pergunto, você agora já sabe o que é reciclagem, você já sabe o que é o reaproveitamento de materiais? E aí eu pergunto para você, tem algum material aí na sua casa, algum objeto de decoração, algo que você construiu, que é feito, né, a partir de materiais reciclados, que foram reaproveitados? Tem algum objeto de decoração aí na sua casa? Tem ou não tem? Diga lá, professora Kedma, será que eles estão respondendo para a gente se tem ou não tem aí algum objeto na casa deles que foram construídos com materiais reciclados? Que objeto foi esse? Será que temos resposta? Gabriel disse, assim que você começou, disse que a ideia de reciclagem é reaproveitar. Eles estão atentos, hein? Vou esperar eles responderem isso daí e assim que chegar alguma... Acho que eles estão pensando, Então, né? estão pensando. Observando o que tem em volta. Olha aí em volta, vê se tem algum objeto de decoração, alguma coisa aí na casa de vocês que foi construída a partir de materiais que foram reaproveitados e hoje estão aí. Né? Não poderia estar no lixo, mas não estão mais, agora estão aí na sua casa, por exemplo, como um objeto de decoração. Tenho vários exemplos, eu não vou dizer aqui para você não influenciar a sua resposta. Eu quero que vocês olhem ao redor, observem aí. E se não tiver, pode ter. Você pode começar a pensar em coisas que geralmente a gente joga fora e a gente vai reaproveitar esse material para fazer um objeto de decoração. Beleza? Vamos seguindo. Vai respondendo aí, a professora está esperando a resposta. Há atitudes necessárias para adquirir práticas sustentáveis e de reciclagem. Elas são conhecidas como os 5 R's da reciclagem. A gente vai conhecer esses 5 R's, mas parece que vocês já estão dizendo aí alguma coisa para a gente. Sim, falaram sim. Natanael disse que uma vez transformou uma garrafa de refrigerante em um barco. Em um barco? Interessante, né? Fiquei agora curioso. Eu também. Transformar uma garrafa de refrigerante, uma garrafa PET como essa, parecida com essa, num barco. Dá uma caravela, né? Se a gente pois é. Dá uma caravela tipo a dos colonizadores, hein? Se a gente cortar no meio, fazer uma... Exatamente. Natanael, você foi muito esperto. Muito bom. E despertou a curiosidade da gente, hein? Já fiquei aqui idealizando a garrafa que o professor tem aí na mão. Já com um barco, como uma caravela, sim. Bem legal. É incrível quando a gente olha, né, para essa garrafa e a gente começa a enxergar outras coisas aqui. Então, eu estou realmente enxergando um barco, eu posso enxergar outras coisas. E aí, você transformaria essa garrafa PET em quê? Tem várias possibilidades, porque tem a garrafa, eu geralmente gosto de trabalhar, além de trabalhar com a garrafa, trabalhar também com as tampas, né? Várias tampinhas. Eu tenho uma sacola cheia de tampinhas dessa aqui, porque eu sempre gosto de utilizar para construir alguma coisa. A atitude sustentável. A gente já falou sobre sustentabilidade em uma dessas nossas aulas de geografia também, e essa sustentabilidade é justamente pensar no futuro. Ações, coisas que a gente pode fazer agora e que vão estar sendo projetadas aí no futuro como uma melhoria. O fato de eu reaproveitar materiais que seriam descartados e diminuir a quantidade de lixo
a gente garante aí uma melhor qualidade de vida para gerações futuras também. Hábitos sustentáveis. E aí nós temos os 5 R's que eu coloquei aí para a gente da reciclagem. Primeiro, repensar. Então, seus hábitos e seu comportamento de consumo. O que é que a gente pode fazer para, na hora de consumir, na hora de comprar, o que é que a gente pode optar? Por exemplo, existem alguns atacados, alguns supermercados que não disponibilizam mais as sacolinhas plásticas. Você pode comprar uma sacola e ficar sempre utilizando, que seria o correto, você levar já a sua sacola para colocar as suas compras. Alguns optam, ao invés do plástico, colocar papel, sacolas de papel também, porque aí são mais biodegradáveis. Então, a gente começar a pensar nessa relação de consumo. Se eu vou para um supermercado, eu sei que eu vou usar uma sacola, e aí eu posso ter a minha sacola e colocar as minhas compras lá. Eu não precisaria toda vez estar com várias sacolas, que muitas vezes vão parar no lixo. Além do repensar, a gente vai reduzir também, ou seja, reduzir o desperdício. A gente desperdiça, às vezes, muita coisa. Reutilizar. E aí nós temos também, agora melhorou, recuse. Então, a gente vai utilizar aí, recusar esses materiais descartáveis. A gente vai utilizar, em algumas empresas, inclusive, já aboliram a utilização dos copos descartáveis. Cada um leva seu copo ou sua garrafinha. Reutilize, inclusive aqui no prédio que a gente trabalha, tem essa atitude também. Pensando nos próximos, no futuro, a gente não utiliza tantos copos descartáveis. Cada um traz a sua garrafinha para beber água e, claro, a gente já economiza também. E reciclar, que aí nós temos aí qualquer material reciclável. A gente aprender aí a reutilizar esses materiais. Vejam quanta coisa, né, que a gente pode fazer para ajudar, para contribuir. Quando a gente fala em reciclagem, a gente está falando muito mais do que somente pegar o material e construir uma outra coisa. É pensar também no meio ambiente, pensar na qualidade de vida. Estou vendo aí que vocês estão olhando ainda para a casa de vocês, né, buscando aí o que é que tem de reciclável. E eu trouxe para a gente aqui uma possibilidade também, antes da nossa aula terminar, né, que daqui a pouquinho está terminando, o tempo passa rápido, mas é bem rápido para a gente aqui. Beleza? Bom, nós temos aqui o seguinte, eu inclusive me perdi no tempo, vou até falar aqui com a produção para dizer quanto tempo eu tenho. Ótimo, vamos embora. Então dá tempo da gente conversar tranquilamente. Vamos embora. Vocês sabem, né, que é bem comum a gente utilizar no nosso dia a dia, né? E a gente encontrar, mesmo que as pessoas não tomem refrigerante, mas a gente encontra na rua, encontra em qualquer lugar, essas garrafas PET. Já deram um exemplo aí de que uma garrafa PET pode se transformar num barco. Eu posso cortar essa garrafa PET aqui e fazer um ambiente onde eu vou colocar lápis de cor, né? Colocar os meus lápis, eu posso decorar essa garrafa de várias formas e ela vai se transformar. Tem uma das coisas que uma vez eu construí nas turmas, que é essa aqui, ó. A gente falou sobre a questão de como o plástico, ele agride o meio ambiente e a gente falou dos mares. Eu mostrei alguns vídeos, vocês estão vendo aqui, ó, eu mostrei alguns vídeos onde as tartarugas marinhas sofrem com a questão do plástico. As sacolas plásticas que ficam ali no mar, boiando, a tartaruga ela não consegue identificar, dizer que aquilo é uma sacola e aquilo é uma alga. Então eu vou comer a alga e vou deixar a sacola passar. Não, ela confunde. Como é parecido o aspecto, a tartaruga acaba consumindo, tentando comer a sacola plástica. E aí, claro, vai acontecer de muitas delas não conseguirem sobreviver. Elas não conseguem expulsar aquilo, colocarem aquilo para fora e acabam morrendo. Isso é só um exemplo de como o plástico, de como esse descarte irregular de material pode danificar, acabar com ecossistemas e acabar com o nosso meio ambiente, com os animais que vivem nele também. E claro, nós também, como seres humanos, somos bastante prejudicados com isso. Por isso que eu venho convidar vocês nessa aula para a gente também reciclar. Garrafas PET, garrafas de água mineral, garrafas de sabão em pó, detergente, tanta coisa que muitas vezes a gente joga fora, pode se transformar. E aí, como eu falei lá na aula da tartaruga, que tal a gente construir uma tartaruga? E essa tartaruga que pode produzir som. Foi uma a gente construiu uma tartaruga que ao mesmo tempo é um instrumento musical. Desse jeito.
é uma tartaruga, que também pode ser um chocalho. E muito simples de fazer. Você vai precisar de uma garrafa PET, e aí você vai cortar a garrafa PET, independente do tamanho. Essa aqui tem um, essa aqui tem outro, essa aqui tem outro tamanho, essa aqui já é maiorzinha, aquela garrafinha de 2 litros. Você recorta, aqui é o fundo. A outra parte que fica já pode ser utilizada para fazer outra coisa. Esse é o fundo. Quando eu penso no fundo dessa garrafa PET, me lembra justamente o casco da tartaruga, né? Ah, vocês já estão vendo aí isso, ó, casco da tartaruga. Se eu tenho o casco, eu também tenho o corpo da tartaruga. E aí, como eu vou fazer essa tartaruga? Dependente do tamanho, a gente vai fazer o seguinte, eu já coloco no papel aqui o casco desse jeito assim, ó. E aí é bem simples, ó, desenha uma pata, desenha a outra, aqui é a cabeça da tartaruga, as patas de baixo e o rabinho da tartaruga, desse jeito. Ela está praticamente pronta. E o que é que a gente faz para produzir o som? Eu coloquei dentro dessa daqui grãos de arroz. Mas pode ser pedrinhas, miçangas, outros grãos que você tiver aí. E aí como é que a gente vai construir e depois pintar? Aí uma dica legal, que eu aprendi há pouco tempo inclusive. Quando vocês forem pintar, não vai dar tempo de pintar, mas quando vocês forem pintar, pinta por dentro. Você pinta por dentro, a garrafa é transparente, você vai pintar ela por dentro. Quando você colar aqui, não vai correr o risco de ficar descascando a tinta, porque a tinta vai estar por dentro da garrafa. Massa? Então segue aí a dica, porque às vezes a gente pinta assim por fora, como eu pintei essa, e ela fica descascando. E aí o que é que a gente vai fazer? Coloca um pouquinho do grão de arroz na tartaruga, assim, ó, desse jeito, e aí você vai colocar a quantidade que você desejar e vai colar. Eu trouxe aqui o adesivo instantâneo, eu não vou nem colar agora porque não vai dar tempo. Coloquei aqui, mas o adesivo instantâneo é um pouco perigoso para vocês usarem. O que é que vocês vão fazer? Cola branca também funciona. Coloca a cola branca aqui, encosta aqui, ó. Coloca a cola branca por fora aqui também, ó. E deixa secar. Se você estiver fazendo na escola, sua professora de repente costuma usar cola quente, você pode pedir a ajuda dela também. Passa a cola quente aqui, ó. E vai estar pronta a sua tartaruga. Depois você pinta de verde, desenha um olho, pintou e está tudo certo. Fica a dica, transformei a garrafa PET numa tartaruga chocalho. E aí, professora, tudo certinho? Tudo certinho, eles estão atentos, inclusive já falaram aqui que utilizam a garrafa para fazer jarro de planta. Percebe uma coisa interessante, quinto ano, com um tipo de material que é a garrafa PET, a gente conseguiu diversas utilidades. Imagina se a gente utilizar as outras coisas, né? Papelão, vidro, o próprio metal, né? Aquelas latinhas, tem muitas utilidades. Eu sempre fico muito impressionada com as aulas do professor, que sempre tem coisas interessantes para a gente. Obrigada pelo convite, professor. Por nada, então já encerramos por aqui com essa dica de hoje. A gente se vê na próxima aula. Muito obrigado, professora, Eu pela que interação. agradeço. E é isso, gente. Tchau, tchau. Até a próxima.